bom dia. Vão dando aí o feedback de como está a live, se vocês conseguem ouvir, como é que está o áudio. Eu estou aqui na minha tela, aqui na frente, o retorno. Vou mostrar aqui a vocês. Eu consigo ver as mensagens de vocês por aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão digitando aí, eu vou lendo aqui, vou acompanhando, fica melhor para mim, tá bom? Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus. Nós hoje vamos ler, hoje é o segundo dia, né? A palavra do Senhor, para que nós possamos estar cumprindo o nosso propósito, tá bom? Hoje é o nosso segundo dia, lembrando que haverá live apenas na segunda, nas quartas, nas sextas e nos sábados. Terça e quinta e domingo é vocês quem vão fazer o propósito particular no mesmo horário, de preferência, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua manhã, né? Já estamos na virada, na primeira virada do dia, né? Saindo da manhã e entrando na tarde. Bom, queridos, alguém pode aí me dizer como é que tá o áudio, se o áudio tá bom, se o fundo tá muito alto, tá muito baixo. Ontem o pessoal reclamou, eu nem vi, tá? Na hora da palavra, acabei não vendo. Vou esperar vocês dar um feedback pra gente poder iniciar, tá bom? Bom, pessoal, lembrando a vocês que quinta-feira tem culto das mulheres, por isso não haverá live, não haverá, o propósito não será no culto, será na live, pra gente não atrapalhar o culto das mulheres. Aí nós vamos fazer o propósito, na quinta-feira é uma exceção, vamos fazer também aqui de meio-dia, tá bom? Agora o jejum da quinta-feira permanece normalmente. Lembre-se do jejum, que são nas terças, nas quintas e nos domingos, tá certo? Falando sobre batalha espiritual. Nós vamos ler, o texto que nós vamos ler é 2 Coríntios, você que está com a sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 2, deixa eu fixar aqui, 2 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler o verso 11. Pronto, fixei. Pai do Senhor, missionária Débora, deixa eu dar uma paz do Senhor aqui pro povo de Deus, né? Paz do Senhor, missionária Débora, pastor Fábio Martiniano, paz do Senhor, missionária Fabiana, vocês que puderem, entrem em oração pela vida do pai da nossa missionária Fabiana, que está enfermo, está no hospital, ela está cuidando dele no hospital lá em Sapé, tá bom? Vamos apresentar ele também aqui nas nossas orações. Pai do Senhor Maria Cesária, Pai do Senhor Paulinha, paz do Senhor Lucineide, Zéza, paz do Senhor Alexandra, paz do Senhor Cássia completou ano ontem, cadê o meu bolo, Cássia? A paz do Senhor Edinho, a paz do Senhor Leandro, a paz do Senhor Milena. Bom dia Gabriel, bom dia Jardiel, bom dia Nalva, bom dia Isabelle, bom dia Margarete, está também aí na live, daqui deve estar ouvindo também. Bom dia Jamile, bom dia irmã Betânia, bom dia Sandra, bom dia Veroneide, a paz do Senhor Ivoneide, Josivânia, Jéssica, a paz do Senhor Wagner, a paz do Senhor Vinícius, a paz do Senhor Natália, Beatriz também está aqui, Bia, paz do Senhor Jesus. E só para tirar uma dúvida, amanhã, como é Santa Ceia, também não vai ter auditoria. Eita glória, não tem auditoria em culto de Santa Ceia, vale lembrar isso aí também. Eu vou até pedir para avisar para o pessoal, tá bom? Então
Então é isso, lembrando que em dia de Santa Ceia não tem auditoria. É bom que o pessoal se recupera dessas gripes que tem por aí, né? Bom dia, irmã Jó, bom dia para você que está chegando. Vamos iniciar o nosso propósito de hoje. Vocês vão dizendo aí se o fundo está alto, se não está. A Érica aproveita e vai acompanhando os comentários do pessoal. Bom, pessoal, povo de Deus, o texto que nós vamos ler é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 11. É o texto que nós vamos, é a leitura do texto que nós vamos ler. E a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor. Diz assim, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Vou ler de novo. Assim, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas intenções. Olha que texto poderoso para falar de batalha espiritual. Então, o que o apóstolo Paulo já inicia dizendo aqui na carta aos Coríntios, nos primeiros capítulos, é que a gente precisa lembrar quais são as intenções, os desígnios do diabo. Porque se nós não ignorarmos isso, nós conseguiremos estar atento às suas ações, nós conseguiremos estar atento ao seu trabalho. O texto já inicia dizendo isso, a fim de não ignorarmos. Porque, irmãos, tem pessoas que Satanás leva vantagem sobre elas, porque essas pessoas não sabem quais são as estratégias que Satanás usa. Tem uma frase que eu gosto muito, que alguém disse assim: o diabo não existe. E perguntaram, quem disse isso? O diabo. Porque quando a gente não sabe como ele trabalha, quando a gente não sabe como ele age, quando a gente não sabe como ele faz, ele tem vantagem sobre nós. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios, já no início da sua carta, esse texto. Está aqui, fixado aqui embaixo, o que eu estou dizendo. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, nós não ignoraremos as suas ações. Então, você precisa lembrar quais são esses desígnios. Eu vou falar um resumo de algumas ações que o diabo opera para destruir a nossa vida, a fim de que nós venhamos estar atentos. Eu creio que Deus vai fazer durante esse período de propósito, durante esse período de jejum, de oração, Pai do Senhor, Cris. Eu creio que Deus vai fazer de você um poderoso guerreiro. Salmo 144, versículo 1, a Bíblia diz assim: bendito seja o Senhor, minha força, minha rocha, que me ensina com as suas mãos e os seus dedos como ir à batalha e à guerra. Então, quando Paulo diz que Satanás tem os seus desígnios, tem os seus propósitos, as suas ações, ele está dizendo para a gente ficar atento, para a gente saber como é que ele age. E eu vou dizer aqui para você alguns desígnios que o diabo usa, segundo a palavra de Deus, para destruir a nossa vida e nos vencer na batalha espiritual. O primeiro desígnio é a mentira. Irmão, Satanás mente e é o pai da mentira. Vamos falar até o dia 31, vamos falar só sobre demonologia. Satanás mente, os demônios mentem, ele é pai da mentira. João 8,44, Jesus disse: quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Na primeira aparição de Satanás na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, quando a Bíblia retrata Satanás em forma de serpente, as primeiras palavras em seus lábios foram lançar suspeita contra a verdade.
Ele disse assim em Gênesis 3: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim. Depois disso, as suas palavras foram uma mentira sutil. Ele disse: é certo que vocês não morrerão. João diz que Satanás jamais se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Nós estamos lidando com a essência da mentira e do engano. Queridos, tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas tem uma facilidade de mentir. Você pergunta: como foi essa história? Ele não conta o negócio direito, é sempre as coisas pela metade, é uma história enrolada. Você diz assim: fulano, eu vi que você fez. E ele diz: não, é mentira. É incrível como essa pessoa consegue crer, mesmo sabendo a verdade, mesmo tendo conhecimento da verdade, mas ela está tão influenciada por demônios que ela não consegue admitir um fato verdadeiro, uma história concreta. Ela consegue distorcer, Satanás consegue distorcer, queridos, a realidade, fazendo com que o povo de Deus esteja dentro da igreja, mas esteja com mentira. Quero dizer para vocês nessa manhã: cuidado, nós estamos em batalha espiritual. A mentira deve ser arrancada do meio de nós, como a palha arrancada e lançada ao fogo. Nós temos que ter esse devido cuidado. Mentira é ação direta de demônios. Irmãos, às vezes a gente não conta a história direito, porque não escutou direito, ou porque não viu direito, mas tem pessoas que viu, tem pessoas que sabem, tem pessoas que têm conhecimento e mesmo assim distorce mente. Ação de demônios, irmãos. Mentira, ação de demônios, não prospera, não vai para frente. Querido pastor, querido obreiro, querido líder, se no teu ministério tem pessoas que mentem, essa pessoa precisa ser disciplinada, recolocada, integrada de novo no ambiente de adoração, mas precisa ser tratada, precisa ser curada, porque ela está oprimida. Existe um demônio agindo através da vida dela. A mentira, ela não faz, a princípio faz mal apenas quem fala, mas depois ela vai começar a criar raízes e a atingir não só aquele que é o portador, mas também aqueles que estão ali ao redor. Segunda ação que o diabo vai usar contra o povo: ele cega a mente dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4, a Bíblia diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então o diabo, ele não fala só mentira, ele esconde a verdade. Ele impede que você veja o tesouro do evangelho. Ele permite que vejamos até os fatos, até as provas, mas não a preciosidade. Por quê? Porque ele cega a mente dos incrédulos de tal modo que todo mundo está vendo o buraco, que todo mundo está vendo a desgraça que está no caminho, que todo mundo está vendo a tragédia, que todo mundo está vendo a destruição que está batendo a porta. Ele vê os fatos, ele vê as provas, mas ele não vê o tesouro. Alguém que está sendo influenciado por Satanás, alguém que está caindo nos seus comandos, alguém que está deixando os demônios tomarem conta da sua mente, é alguém que não consegue ver a verdade, porque o texto diz: Satanás cega o entendimento dos incrédulos. O que é isso? As pessoas veem com os olhos, mas a mente está cega. Elas enxergam os fatos, elas enxergam as provas, mas a mente dela, Deus está mostrando às pessoas: isso vai dar errado, isso é caminho de morte. Com seus próprios olhos elas enxergam, mas a mente está dizendo: não, tem um jeitinho, não, tem uma formazinha, não, nós vamos conseguir de outro jeito, não, Deus vai te dar uma oportunidade, não. É mentira do diabo. O entendimento está cegado.
A incredulidade no coração contra aquilo que Deus está mostrando é tão grande que ele não percebe que tem ação de demônios tentando destruir a tua vida. Então, primeiro, é pai da mentira, mentiroso, gente mentirosa. Irmão, gente mentirosa está claramente que ela está sendo influenciada por demônios. Segundo, gente que não quer ver a verdade. 2 Coríntios 4:4, o diabo cegou o entendimento dessas pessoas para que a verdade não resplandeça. E terceiro, ele se esconde atrás de uma fantasia de luz e justiça. É isso que Satanás faz. 2 Coríntios 11, do 13 ao 15, Paulo diz que algumas pessoas se identificam como um apóstolo sem ser. Ele explica que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, porque os seus ministros se transformam em ministros de justiça. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que Satanás tem servo que professa uma quantidade suficiente de verdade para entrar na igreja, mas não para mudar de vida. Consegue entender isso aqui? Os seus ministros se passam por ministros de justiça. Eles professam uma quantidadezinha de verdade para poder entrar nos altares, para poder fazer parte de conjunto, para poder fazer parte de ministério. Mas essa verdade não é suficiente para transformar a sua vida. Essa quantidade de verdade que eles têm é só para entrar na igreja. Aí dentro da igreja ensinam o que Paulo chama doutrina de demônios. 1 Timóteo 4:1 diz que nos últimos tempos sobrevirão pessoas, se amontoarão um monte de ímpio dentro da igreja, ensinando doutrina de demônios. Jesus disse que serão como lobos disfarçados de ovelhas. Mateus 7,15. Atos 20:30 diz que eles não pouparão o rebanho, mas arrastarão o povo, as pessoas, para a repentina destruição. Sem o dom de Deus, do discernimento do Espírito, o nosso amor será degenerado, a igreja será destruída, o povo será acabado. Mas eu quero dizer para você essa noite, essa manhã, Deus está nos mostrando como Satanás age, como nós lemos em 2 Coríntios 2:11, para que nós não venhamos ser pegos, destruídos. Pelo contrário, para que a igreja se prepare para as ações e as ciladas que o diabo está montando. Então ele se esconde atrás de uma fantasia de justiça, é aquele pregador que tem aquela teologia liberal, que diz que você pode ser gay, que Deus te ama, que diz que você pode estar num relacionamento onde tem prostituição. É aquele pastor que diz, não, continua nesse namoro aí, um dia tu não vai casar, é só não se separar dela. É aquele pregador, aquele pastor que ensina que você pode beber um pouquinho, só não pode se embriagar. Não, você pode estar com 2 mulheres, 3 mulheres na prostituição. Isso são ímpios que entram na igreja, que se fazem pregadores e ensinam doutrinas de demônios, mas os verdadeiros estarão atentos contra os falsos mestres, os falsos pregadores e os falsos obreiros. Muita chuva aqui em Mari. Terceiro ponto é esse. Quarto, Satanás opera sinais e prodígios. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Os últimos dias são descritos da seguinte forma: a vinda do iníquo, do filho da perdição, segundo a ação de Satanás, será com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira. Tem tradução da Bíblia que diz sinais, falsos sinais e prodígios. Então, alguns argumentos que Satanás algum argumentar que no fim dos tempos, alguns mestres da igreja, Satanás só é capaz de realizar falsos milagres. Eu duvido.
Porque o texto bíblico diz que ele fará sinais e prodígios. Não diz que é sinal de mentirinha, prodígio de mentirinha, é que ele fará sinais e prodígios. Ainda que isso fosse verdade, os falsos milagres dele seriam bons o suficiente para que pareçam reais para a maioria das pessoas. Uma razão que me leva a duvidar de que Satanás só seja capaz de operar milagre falso é que Mateus 24, Jesus descreve os últimos dias da seguinte maneira. Ele diz assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar até os escolhidos, se possível. Irmão, Satanás não vai usar truquezinho barato para enganar o povo, não. É por isso que a sua confiança tem que estar fundamentada em algo muito mais profundo do que qualquer suposta incapacidade de Satanás de realizar prodígios e sinais. Irmão, sinais e prodígios realizados a serviço do demônio serão uma das armas mais poderosas para tirar o povo da presença de Deus. É por isso que nos últimos tempos alguns vão dizer: Senhor, Senhor, não fizemos muitos milagres em teu nome. Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Em teu nome não operamos maravilhas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 ao 23. O problema não foi os sinais e os prodígios, mas o problema é que os sinais e os prodígios foram feitos a serviço do pecado. Satanás vai fazer isso, vai curar, Satanás vai alcançar, Satanás vai dar a porta aberta. Mas para quê? Para servir a Deus, para fazer o que é certo? Não, para pecar mais. 5, tem que correr. Satanás tenta as pessoas a pecarem. Foi o que ele fez com Jesus no deserto, mas não foi bem sucedido. Ele queria que Jesus abandonasse o caminho do sofrimento e da obediência. Mateus 4, 1 ao 11. Foi ele que fez com Judas, e com Judas ele foi bem sucedido. Em 2 Coríntios 11, 3, Paulo alertou todos os crentes sobre essa possibilidade. Mas creio que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade, a pureza devida a Cristo. 6, Satanás tira a palavra de Deus do coração das pessoas e sufocam a fé. Jesus contou a parábola dos 4 solos em Marcos capítulo 4, do 1 ao 9. Nessa parábola, a palavra de Deus é semeada e uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Ele explica no verso 15: logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Irmão, Satanás rouba a palavra porque ele te odeia e odeia a fé que a palavra produz. Paulo expressou sua preocupação com a fé do pessoal da igreja de Tessalônica, quando ele disse lá em 1 Tessalonicenses 3,5: foi por isso, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo sabia que o objeto de Satanás era sufocar a fé das pessoas que tinham ouvido a palavra de Deus. Quantas vezes nós estamos diante de uma ministração e Deus está falando, e Deus está ministrando, e Deus está liberando a palavra, e Deus está dizendo que vai trabalhar, e Deus está dizendo que vai fazer. Quando a gente chega em casa, acontece alguma coisa, tem uma briga, tem uma desavença, tem uma discórdia, e logo a nossa fé vai embora, a tristeza toma conta, a angústia chega, e a gente fica: será que Deus vai fazer? Se esquece do que acabou de ouvir. É porque Satanás entrou através de uma situação, roubou a fé do teu coração, e você não precisa, não pode deixar isso acontecer. Não pode deixar isso acontecer. 7, Satanás causa doença e enfermidade. Tá brincando que o negócio é sério.
Certa vez Jesus curou uma mulher que andava encurvada e não conseguia se endireitar. Sabe o que eu acho interessante? É que quando alguns criticam Jesus por curar no sábado, Jesus responde: por que motivo não se devia livrar do cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás, Jesus é quem diz, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, Lucas 13,16. Jesus via Satanás como aquele que tinha causado a doença naquela mulher. Atos 10:38, Pedro descreveu Jesus como aquele que andou por toda parte, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Em outras palavras, o diabo frequentemente oprime as pessoas com enfermidade. Essa é uma das armas dele, queridos. Agora, não cometa o erro de afirmar que toda doença é obra do diabo. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Não é que toda enfermidade é obra do diabo. Não. Certamente, até quando Deus prepara um espinho na carne para nos santificar, é possível que também seja um mensageiro de Satanás. Deus também se utiliza do diabo, de demônios, para nos trazer para a sua presença. 2 Coríntios 12:7. Mas há outras situações em que a doença é inteiramente atribuída a Deus, sem qualquer referência a Satanás. Quer ver um exemplo? João 9:3. Respondeu Jesus: nem pecou ele, nem pecou os pais dele, mas nasceu assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Jesus não teve nenhuma necessidade de mencionar Satanás como participante de seus misericordiosos propósitos. Tem doença que Satanás bota para te oprimir, para te destruir, para você não fazer mais a obra, para você não estar mais no reino, para você não ter mais ânimo, para te impedir de fazer as coisas. Mas como é que você vai agir? Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai fazer? É dizer a Satanás que ele não tem espaço no teu coração, que aí, ainda que a tua carne seja tocada com um espinho, todavia, nesta fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoará sobre a tua vida. 8º, Satanás é assassino. Jesus disse para aqueles que planejavam matá-lo: vós sois o diabo, que é vosso pai, sois do diabo, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. João diz: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos eram boas, eram justas. 1 João 3:12. Jesus disse para a irrepreensível igreja de Esmirna, lá em Apocalipse 2:10: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, quando nós estamos em uma batalha espiritual, ainda que aos olhos humanos pareça que o diabo está vencendo, tem que ser fiel até a morte, porque estamos em Cristo e ele não pode tocar na nossa alma. Eu quero dizer para você que Satanás é sanguinário. Ele ama matar, ele ama abortar crianças inocentes. Irmão que é a favor do aborto está sendo operado sobre o poder do diabo. Ele mata inocente, tira sangue inocente. Satanás é sanguinário e Cristo veio ao mundo para que tivéssemos vida em abundância. João 10:10. Satanás vem para destruir o máximo de vida que ele puder, para tornar essas vidas eternamente miseráveis. 9. Satanás luta contra os planos do povo de Deus. Luta contra os planos. Eita, pastor Fábio, é chuva demais de Maria. Satanás luta contra os planos do povo de Deus. Paulo explica como seus planos missionários foram frustrados. Lá em 1 Tessalonicenses 2, 17 ao 18, ele vai dizer assim: ora, irmãos,
orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém de coração, contudo, empenhados, diligenciamos com grande desejo vê-los pessoalmente. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Paulo diz que Satanás impediu ele de ir visitar os irmãos. Satanás odeia o evangelismo, odeia o discipulado. Ele se esforça o máximo para colocar obstáculo no caminho do povo que tem zelo pelo evangelismo. Satanás impediu que o povo chegasse lá. Impediu Paulo, irmãos, considerado pelos mestres da igreja o maior dos apóstolos. Imagina nós se não estivermos com o Espírito Santo, que o diabo não pode fazer. E 10, para a gente terminar, porque já passou 2 minutos do horário. Satanás acusa os cristãos diante de Deus. Apocalipse 12, 10. Apocalipse 12, 10 diz assim: então houve grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, poder, autoridade do reino do nosso Deus e do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos, que acusava de dia e de noite diante de Deus, foi expulso. A derrota de Satanás é certa, mas as suas acusações não acabam. Acontece conosco o mesmo que aconteceu com Jó. Satanás fala com Deus contra nós. Ele não te ama de verdade. Eles amam, Deus, os teus benefícios. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti a tua face. Está lá em Jó 1:11. A fé deles não é real. Satanás nos acusa diante de Deus, como ele fez com Jó. Mas é uma coisa gloriosa que os seguidores de Jesus, nós temos um advogado que vive sempre para interceder pelo seu povo. Hebreus 7, 25. Satanás não vencerá. Se você está nesse propósito, se você está entendendo essa palavra, se você está nesta batalha espiritual, eu quero encerrar essa mensagem de hoje dizendo para você, e todo o meu dia nós vamos estar aqui, menos terça, quinta e domingo, mas eu quero dizer para você hoje: Satanás não vencerá. Como é que eu faço, Rivaldo? O caminho da vitória é perseverar em Cristo, porque Cristo já deu o golpe decisivo em Satanás. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde um princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, irmão, resista. Como é que a gente pode fazer isso, Rivaldo? Em Apocalipse 12, 11, foi da seguinte maneira: a Bíblia diz assim: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram da palavra, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Eles abraçaram o triunfo de Cristo através do seu sangue. Eles proclamaram a verdade da fé. Eles não temeram a morte e por isso triunfaram. O Novo Testamento destaca a oração como principal acompanhante da batalha espiritual. Efésios 6, 17 a 18, a Bíblia diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e vigiando com toda perseverança. Vamos orar? Tem alguém aí que está enfrentando uma batalha, uma dificuldade? Quero dizer para você: o sangue de Jesus tem poder. Enquanto o fim do mundo se aproxima, a fúria de Satanás aumenta. E Jesus nos chama para guerrear em oração. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, todo o tempo orando, para que possais escapar de todas as coisas que tem de suceder e estar de pé diante da presença do Filho de Deus.
Até Jesus, irmão, usou a oração como arma para lutar contra o diabo. Então nós vamos orar agora. Vamos levantar um clamor, apresentar a nossa família, apresentar a nossa vida. Coloca o teu propósito. Coloca aí o teu propósito. Vamos apresentar a nossa família na nossa oração agora, em nome de Jesus. Onde você estiver, comece a clamar, comece a orar. Se você puder, ore. Se não puder, se estiver em um lugar público, aí bem baixinho, vai ministrando, vai bem baixinho, cochichando, vai ministrando aquilo que você crê que Deus pode fazer sobre esta situação. Pai, no nome de Jesus, queremos apresentar o nosso propósito nesta manhã, nesta primeira virada do dia. Pai, tem pessoas aqui que estão passando por uma batalha espiritual, e nesta manhã nós queremos declarar que o inferno recuará. Nós queremos declarar que o inferno vai ter que bater em retirada, que os demônios vão ter que bater em retirada. Pai, eu sozinho eu não posso nada, mas há uma rede conectada, Pai, de irmãos. Há uma igreja, Senhor, neste momento que dobra os joelhos em oração. Há um povo, Pai, junto comigo, intercedendo contra principados e potestades e contra dominadores espirituais das regiões, aleluia, espirituais, dizendo e declarando, Pai, que há poder no teu sangue. Senhor, há pessoas aqui nesta manhã necessitando de uma cura, que estão enfermas. Em nome de Jesus nós queremos declarar que o Espírito Santo possa tocar nesta enfermidade, que essa enfermidade possa ser instrumento de testemunho glorioso, que possa ser instrumento também de santificação, que esta deficiência que talvez o diabo possa estar causando, possa ser usada por Deus para levar a glória de Deus aos gentios. Nós queremos declarar que esta doença vai ser cessada. Pai, estende a tua mão nesta manhã, coloca a tua mão poderosa sobre esta pessoa, sobre este familiar, Senhor, que muitas vezes está no leito, que muitas vezes está no hospital, que muitas vezes está, Senhor, acamado. O diabo está usando esta situação para impedir, Senhor, o teu povo de andar na tua obra, de progredir na tua obra. Mas nesta manhã nós ministramos cura, nesta manhã nós ministramos libertação, nesta manhã nós ministramos salvação, nesta manhã nós ministramos que o Espírito Santo de Deus vai cortar todos os laços do inferno contra a tua casa, contra as tuas finanças, contra a tua família. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que não haverá morte, que não sairá enterro, caixão, aleluia. Antes Deus entrará com providência e salvará aqueles que estão perdidos. Não desista de orar pelos teus filhos, não desista de orar pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu pai, pela tua mãe, pela pessoa que às vezes aos teus olhos parece impossível. Ei, não há impossível que Deus não possa resgatar. Não desista de orar nesta enfermidade. Não há impossível que Deus não possa fazer. Haverá um tempo determinado que a mão de Deus entrará ao teu favor, que o poder de Deus soará e você será liberto deste mal que talvez Deus esteja usando para te santificar, que talvez Deus tenha permitido para que isso venha te levar à santidade. Mas nessa manhã eu quero dizer para você que o diabo, aleluia, é mentiroso e é perdedor, e através da palavra de Deus, do sangue de Jesus e da igreja, você sairá vitoriosa, você sairá vitorioso. Nesta manhã nós queremos declarar que o inferno recuará, que os demônios recuarão, que este ataque do inferno contra a tua família, contra a tua casa, está sendo cessado, porque Deus está levantando um muro de proteção na tua vida. Creia nesta manhã, creia que não tem nada perdido, creia que está difícil, está complicado, mas é tua, irmão, esta vitória é tua, você é quem vai ganhar no final, porque Deus está do teu lado, e quem está com Deus não perde, quem está com Deus não sai fracassado, ainda que morra, você sai vitorioso em Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos encerrando agora, e amanhã não tem live, amanhã é domingo, amanhã será no culto, mas segunda-feira nós nos encontramos de novo. Fique com Deus, Deus te abençoe.
Em nome de Jesus. Tchau, até amanhã. Até segunda, se Deus nos permitir.